Sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo cada vez mais usado no ramo da construção civil. Com o passar do tempo, o número de construções com viés sustentável aumentou, e isso ocorre em virtude da tentativa do homem de agredir o mínimo possível o meio ambiente, trazendo assim uma harmonia entre o homem e a natureza. Ser sustentável é procurar satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. O conceito de sustentabilidade começou a ser discutido após a Revolução Industrial, quando as tecnologias e construções criadas nessa época começaram a ser discutidas acerca do grande impacto que causariam futuramente ao meio ambiente e, consequentemente, às gerações futuras. Sustentabilidade é você trabalhar as formas, os processos de que tragam um benefício para todos os seres. E quando eu falo todos os seres do planeta. Então, assim, o meio ambiente. Então, sustentabilidade é manter o equilíbrio em todos os processos, que a gente tenha o uso de materiais e que ele se mantenha para futuras gerações. Em 1972, houve a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente das Nações Unidas, ocorrida em virtude das pesquisas científicas que já apontavam para os impactos ambientais da poluição gerada pelas indústrias e da construção civil. Na década de 80, houve grandes acidentes ambientais, como o ocorrido em Chernobyl e o naufrágio do navio petroleiro Exxon Valdez, em 1989, que derramou cerca de 11 milhões de galões de óleo, causando danos imensos a uma área de 1.200 km² no litoral do Alasca. Em reflexo a acontecimentos como esse, foram implantadas políticas que norteiam, por exemplo, as construtoras desde a elaboração de projetos, passando pelo tipo de material que será utilizado até a concepção dele na obra, visando a diminuição do impacto causado na natureza. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de preservar os materiais não renováveis, foram surgindo novos elementos na construção civil. Materiais sustentáveis visando agredir o mínimo possível o meio ambiente. Por exemplo, o tijolo matone, ou bloco de terra comprimida, que é um tipo de tijolo sustentável e, por não necessitar de cozimento, pode ser posteriormente reintegrado na natureza e por isso é sustentável. O tijolo que eu usei na casa se chama tijolo matone. É um material que a gente escolheu por conta da questão do resíduo. E a grande vantagem também desse tijolo é que ele é cru. Ele não passa também pelo processo que não é sustentável, ele queima. Eu queimar lenha, queimar material para poder fazer um cozimento. Então ele é de argila crua. Então quando eu tiver uma quebra dele ou uma desarticulação desse uso do tijolo, ele vira solo de novo. Então assim, ele consegue ser devolvido para o planeta sem agredi-lo. E eu posso retirá-lo do planeta da próprio terreno, da própria obra. Compreende? Mas existem vários tipos de tijolos envolvidos com argila. Tem o adobe, tem vários tipos que misturam inclusive com material, com capim, com palha e assim. E também o assentamento dele. O assentamento dele também não exige eu estar usando cimento, porque é só 5% de cimento para o assentamento e também na composição dele. É muito baixo. Então, a gente ainda usa o cimento, mas numa percentagem muito pequena. Então a escolha desse tijolo é por conta de tudo isso. O tijolo do tipo matone ou bloco de terra comprimida é um tipo de tijolo sustentável muito utilizado, principalmente por conta da sua composição, que é de fácil acesso. A terra é basicamente areia, que é o agregado. Ele é um agregado fino na construção, no concreto, mas a areia é o agregado. O silt, que é também é conhecido como limo, material limoso, e a argila. A areia e o silt são materiais inertes. A areia, basicamente, é o que dá resistência. É um material mais graúdo, né? E eles se chocam com o outro e dá resistência no bloco. O silt, ele é um material muito fino, às vezes se confunde com a própria argila. O silt, ele, pela granulometria dele muito pequena, ele consegue entrar pelos materiais, pelas partes vazias. Então ele faz um preenchimento. Mas o único reativo na mistura é a argila. A argila, ela tem uma característica de reter água e tem uma capacidade reativa ativada com a água, que ela aglomera o material. Ela prende o silt na areia e a ela mesma. Então você tem um material, se fosse só areia e silt,
assim que a água evaporasse, desmanchava, né? Ou ficaria ali até você botar o dedo, como um castelo de areia na praia, pronto. E o bloco já fica com uma certa característica de ligada. Você acha que ele já está, depois de seco, ele está bem resistente. Resistente ao toque, ao manuseio. Isso é graças à argila. O material seco, ele se assenta melhor na forma, uniformemente, você vai colocando, ele vai se assentando. E quando você comprime, ele não tá no estado plástico. Então você consegue compactar a matéria que está ali dentro até uma chegar no limite de compressão de uma com a outra. Eu vou dizer no limite porque você pode comprimir mais e ainda não cheguei até o fim da compressão para ver. A gente trabalha, você para definir uma resistência que quer e faz a compressão de acordo com essa resistência. Ou compra uma máquina que ela já tem a pressão dela. Já. Cimento, o ideal, até 10%. Mais do que isso, já perde a viabilidade. Você já está usando muito cimento. Ele diz que em misturas ideais, com o máximo de argila permitido, você consegue usar até 5% de cimento para estabilizar, que é ótimo. Então, basicamente é isso que você usa para fazer o bloco. Esse tipo de tijolo possui uma fabricação simples, podendo ser executado por qualquer pessoa e até mesmo durante a obra. O bloco ele é feito da seguinte forma. Você caracteriza, existem testes laboratoriais, que você detecta o percentual de areia, silt e argila para saber se ele é interessante para usar para o BTC, bloco de terra comprimida. Então, caracterizada a terra, você traz ela para o local. Se faz um peneiramento para que essa mistura seja mais fácil, com o cimento e com a pouca água que é colocada. Os fabricantes do bloco ecológico, da forma do bloco ecológico, da prensa do bloco ecológico, eles também vendem um triturador. E tem peneira também. Mas em vez de você peneirar a terra, você tritura. Porque o que tiver de argila dentro dela vai se pulverizar também, vai virar uma mistura fina, um pó fino. Então, você extraiu o material, você atomizou ele, você fez essa trituração, deixou ele em forma de pó, misturou bem, colocou água muito pouco, só o suficiente para dar, a gente chama de liga e tal, mas a função dela é importante em dois sentidos. Primeiro, a gente tem cimento, que é um aglomerante hidráulico, você precisa da água para reagir o cimento. E você precisa da água para a argila fazer a função dela, de ligação. Então essa água entra só para isso, não mais que isso. Mais do que isso, começa a transformar isso num estado plástico, que não é interessante para fazer compressão. Então você tem esse material, aí você vai para a forma, coloca o material, as prensas têm uma espécie de silo, onde você coloca o material em cima, e dentro tem uma bandeja embaixo, que ela tem uma medida em volume do material necessário para fazer um bloco. Então você arrasta essa bandeja para a câmara de compactação e empurra de volta, e aí você vem, tampa e comprime. O tijolo está pronto. O tijolo estando pronto, você coloca ele para curar à sombra, coloca sobre lona para não ter contato com o chão. O bloco úmido ainda, ele tende a pregar, né? Então você coloca e todo dia você faz uma rega. Você pode pulverizar a água. Você coloca aspersor de jardim e deixa ele regando os blocos. Bem pouco, só para manter essa umidade. Então com 2 dias você já pode empilhar o bloco, ele já não está mais pregando o outro. E aí você faz pilhas de bloco e sempre trabalhando assim. Você faz essa rega basicamente por uma semana, 6 dias, 7 dias. E o bloco está pronto. No estado de Santa Catarina, segundo o relatório parcial de 2002 realizado sobre o setor, a produção de cerâmica teve um consumo de lenha estimado em torno de 1.400.000 metros cúbicos por ano, o que equivale a 8.000 hectares de eucaliptos. Deste total, 78% da lenha é oriunda de mata nativa e apenas 22% de mata implantada. Essa enorme quantidade de lenha consumida com a finalidade de cozinhar o tijolo cerâmico emite grandes volumes de CO2 na atmosfera, contribuindo, por exemplo, para o efeito estufa. Por isso, a utilização do tijolo Mattoni é essencial para reduzir a quantidade de CO2 lançada na atmosfera. É sustentável no aspecto que a gente tem muita terra no mundo, a gente mal arranhou a superfície do planeta em questão de terra. Ela tem em todo canto, você, por exemplo, você cavando a fundação numa casa, você já pode tirar o material para fazer o bloco. Estava ali mesmo, você ia jogar isso para outro lugar? Não, você mantém por lá. Tem características não só nesse aspecto de material que você está tirando da natureza, como ele pode voltar também. Então, nesse aspecto ele é sustentável.
Outro aspecto que ele é sustentável é no termo de consumo de energia. Você pode fabricar os blocos totalmente numa prensa manual, sem eletricidade. Então você já não está incorporando energia. Esse é o que se diz. A única energia incorporada no bloco, é claro que é a nossa humana, mas é a que tem nos 10% de cimento, se você chegar no máximo. Porque o cimento incorpora energia na fabricação. Mas se você levar isso em conta, se você usar uma terra numa capacidade ótima, você vai usar 5% de cimento. 5% de cimento, no aspecto global, é muito pouca energia incorporada, né, num bloco. Então, no aspecto, como você reconheceu, de eficiência térmica, se você tem uma casa que consegue fazer frente à variação climática externa, você usa pouco ventilador, você usa menos ventilador, usa menos o ar-condicionado. Então, você está demandando um pouco da matriz energética, que já é bastante precária, né? Um problema mundial. Então, nesses aspectos todos, você tem um comportamento sustentável, sim. Bem como todo material, é importante ressaltar as vantagens, desvantagens e a relação custo-benefício deste tijolo. Sem contar com a facilidade que ele tem da parede subir rapidamente. A gente pode subir uma casa em uma semana. Então, assim, tem toda uma praticidade, né, que também gera um baixo custo e de conforto térmico, porque ele é um tijolo cru, é como se fosse, eu digo assim, é como se fosse um pote de barro. Os meus amigos, quando vêm aqui, entramos num pote de barro, porque ele é todo de barro, então o tijolo respira. Então, se eu molho esse tijolo, ele passa água, imediatamente seca, ele passa ventilação. Então, o tijolo, na questão ambiental, supera. Na questão de conforto térmico, então ele supera. Então, assim, o custo-benefício total para a sustentabilidade, eu faria uma opção, como fiz, desse tijolo. A dificuldade desse tijolo é só a questão da capacitação. Tem que capacitar os trabalhadores para fazer um uso correto e não ter desperdício. Também uma outra desvantagem dele, aparente, é que ele é pesado, ele pesa 5 quilos. Mas também, por outro lado, a carga que ele recebe é de 200 quilos por metro quadrado, como tem aí no nosso... que eu tinha um tijolo necessário que ele tivesse uma boa resistência, porque não tem elemento estrutural, a não ser a cinta na parede e o radier. O custo desse tijolo, ele não é alto em relação ao tijolo de 6 furos, esse tijolo comum. Por quê? Porque aquele tijolo, ele tem uma quebra constante, ele tem resíduo, que também tem que ser transportado, ele precisa de todo um tratamento de revestimento, né? A não ser que a pessoa deixe aparente. Ele não tem uma resistência compatível para uma carga alta e ele ainda por cima precisa de reboco, de pintura, todo aquele processo de uma alvenaria pós o assentamento, que nesse tijolo eu não tenho, e aí o custo dele cai. Apesar desse tijolo ser um tijolo caro em relação à compra do tijolo, não sei quanto é que está um tijolo hoje desse outro, sei lá, uma faixa de quase 50 centavos, 40 e poucos centavos, um tijolo comum de furo, se for comprar um, assim. E esse outro, há 4 anos, ele custou em torno de R$1, né, e todo o transporte e tudo mais. Mas mesmo assim, no cálculo, na ponta do lápis, ele é mais barato, ele está mais barato a minha alvenaria aqui do que uma alvenaria comum, por causa desses outros adereços que precisa ser colocado, entenderam? Tijolo por tijolo você acha esse mais caro. Agora, no processo de vedação, que na verdade eu tenho uma alvenaria de vedação pronta, acabada para uso, ele fica mais barato. Outro material que também é considerado sustentável é a madeira. A madeira é um dos materiais de utilização mais antiga na construção civil. Foi utilizado por todo o mundo, tanto nas civilizações primitivas como nas desenvolvidas. Por ser um recurso renovável nos dias atuais, a utilização desse material na construção sustentável vem sendo cada vez mais comum. A madeira é um elemento sustentável. Há um desequilíbrio no entendimento de achar que madeira não é sustentável. Então a gente tem que entender o que é ser sustentável. É o que a gente repõe na natureza. Então, assim, veja a diferença de um concreto para uma madeira. A madeira, você planta, você faz o manejo dela e você tem sempre no meio ambiente. Se você tiver uma área com um plantio correto, por isso que as madeiras que quem trabalha com sustentabilidade tem que comprar madeira certificada, é porque o que você cortou, o que você está utilizando, você já tem plantio garantido. Mas eu estou falando de uma madeira que ela seja certificada, tudo certinho. Plantou, colheu, cortou e chegou até a gente. É melhor trabalhar com a madeira porque ela é sustentável. Porque ela é renovável. Você retira uma árvore,
você planta outra. Agora, quando eu tiro a areia, como é que eu planto outra areia lá de volta? Entendeu? Quando eu corto uma madeira, uma árvore e transformo em madeira, depois eu planto outra e sai madeira igual. Então, assim, o estudo da madeira, da resistência dela, da idade dela para uso, de manutenção é a mesma, entendeu? O que eu estou falando, a diferença comparando com o elemento estrutural de concreto, tem essa diferença porque todos os outros elementos eles não são devolvidos para o meio ambiente da mesma forma. Mas da forma que está hoje, é mais sustentável usar realmente madeira. Olha, todos os elementos de construção civil, eles têm que ser estudados. A tração, a compressão, porque vai depender, você precisa das cargas, né? Você calcula as cargas e precisa de um elemento que resista a essas cargas, não é isso? Agora, se você fizer uma comparação na estrutura, na Europa, por exemplo, os castelos, as igrejas, você vai lá, a resistência é tranquilo. A gente tem exemplo aqui, a nossa igreja de São Francisco é tudo de madeira. Lá não tem concreto. E não tem resistência, então assim, você só tem que escolher estudar as resistências dos materiais. Que tipo de madeira, que espessura de madeira, que distanciamento de madeira, entendeu? Não tem que pensar que só tem resistência e só vai suportar se for o concreto. Vocês têm noção de o bambu, que aparentemente é uma coisa flexível, são feitas pontes, igreja de bambu, que ele tem flexibilidade e resistência. Então assim, cada tipo de madeira tem que ser estudado, sabe a resistência e você vê a solicitação que você precisa. E aí adequa uma coisa a outra. As novas telhas, fabricadas com fibras naturais ou de materiais reciclados, vêm tendo uma grande aceitação e substituindo com grande vantagem as tradicionais telhas de amianto. As telhas produzidas são com resíduos de fibras vegetais, como pinho e eucalipto, e de não madeiras, como o sisal, empregadas no reforço de materiais cimentícios. Fibras de papel reciclado também são usadas na fabricação destas novas telhas. As telhas têm uma composição revolucionária, uma monocamada de fibras vegetais que são impregnadas no betume, pigmentadas para se obter a cor desejada e, em seguida, protegidas por uma resina especial. Essa resina oferece proteção contra os raios UV, preservando a cor do produto e impede a escamação da superfície. Outras são feitas de uma combinação de papel reciclado, asfalto e resina. O reforço das fibras representou uma melhoria significativa do desempenho mecânico e da durabilidade destes materiais. A grande vantagem do fibrocimento vegetal, porém, é que não oferece riscos à saúde. O amianto ou asbesto é uma fibra mineral usada na fabricação de telhas e caixas d'água. É perigoso, podendo causar doenças como asbestose. O material se aloja nos pulmões, comprometendo a capacidade respiratória e o câncer de pulmão. As principais características são fácil manuseio e instalação, pois seu estoque e transporte são fáceis, e reduzem o número de quebras e perda no material. Economia de tempo e material. A maioria é mais leve que a telha tradicional, reduzindo os custos da construção. É um material resistente e flexível, resistindo até chuva de granizo. A maioria não propaga chamas e são impermeáveis. Promovem o conforto térmico, alguns tipos ajudam a criar um ambiente interno mais confortável. São sustentáveis e o custo, a telha é 10% mais cara que a cerâmica, por exemplo, mas como é mais leve que a concorrente, acaba consumindo uma estrutura menor para sua sustentação, o preço compensa no final da obra. A sustentabilidade ela não tem volta, ela só tem ida. O futuro é largo, mas mesmo que você não crie consciência ambiental para estar ligado à sustentabilidade, você vai ser obrigado porque os recursos naturais vão acabar. Se os recursos naturais vão acabar, você vai ter que estudar elementos que são renováveis. Então, assim, não tem saída. Sustentabilidade é um caminho sem volta. Quem não quiser se engajar agora, não vai ter saída no futuro, vai ter que aprender na marra. Então, assim, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Então, se você aprender agora pelo amor, por entender que a gente ainda tem condição de recuperar nosso planeta, ainda tem condição de ter qualidade de vida e ter esse equilíbrio, né, de saúde para o planeta, você já vai agora. Mas se você resistir, vai chegar um momento que não tem mais areia, não tem mais brita, não tem mais cimento. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que se virar e construir de outra forma. Então, assim, você disse, se tem um caminho longo, o caminho só começou. O caminho é longo, mas é definitivo. Sustentabilidade não tem volta, não tem saída. Ou você aprende agora, ou vai ter que aprender na marra.